Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Que a paz e o amor do Divino Mestre desçam sobre vós e que permaneçam em vossos corações. É com muita alegria que estamos aqui mais uma noite em nossa casa para estudarmos o tema misericórdia. Agradecidos pela presença da espiritualidade superior, agradecidos pelo amor do Mestre Jesus, iniciamos mais uma noite de estudos e pedimos que a espiritualidade também derrame luzes sobre cada um de vós, que nesse momento se encontra conectados nessa palestra. Desçam sobre vós, sobre suas famílias, sobre seus lares, toda a luz, todos os bálsamos necessários e que possam cada dia mais receberem essa luz e compreenderem verdadeiramente o amor de Jesus. Vamos dar início, meus irmãos, a esse estudo de tamanha importância contido no nosso Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E é um tema de muita relevância para o nosso entendimento, porque por muitas vezes nos deparamos, principalmente nos momentos de aflições, nos nossos momentos de angústia, clamamos por misericórdia. Então sempre clamamos por essa misericórdia e sabemos que somos sempre atendidos quando recorremos a esse pedido. E é fundamental entendermos, à luz da doutrina espírita, o verdadeiro entendimento desse sentimento, dessa palavra tão importante em nossas vidas, que diz respeito à misericórdia. Iniciando, para nós entendermos, em relação aos conceitos, entendemos a misericórdia como sentimento de compaixão despertado ali pela desgraça ou miséria alheia. Sentimento de compaixão esse que podemos também entender como piedade, estarmos verdadeiramente sensíveis às causas alheias, às dificuldades apresentadas, em relação aos nossos irmãos. E também ela tem um significado relacionado ao perdão, que é realmente o verdadeiro perdão. Perdoarmos pelo simples ato de bondade. E aí a gente aprofunda um pouco mais em relação a esse conceito, entendendo em relação ao Espiritismo, como é que se trata o conceito de misericórdia. O Espiritismo nos traz uma tradução muito clara e objetiva, que está lá no capítulo 10, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que consiste no esquecimento e perdão das ofensas. Então, ele aprofunda um pouco mais e acrescenta essa palavra de tamanha importância, que é o esquecimento. Que o verdadeiro perdão, de fato, ele somente acontece quando nós esquecemos aquela mágoa, aquela ofensa. Então, o Espiritismo nos alerta em relação, além de perdoarmos, é fundamental esquecermos. Porque esquecendo, nós estamos ali eliminando qualquer rancor, qualquer mágoa. E claro que, mediante o esquecimento, o principal curado somos nós. Então, meus irmãos, é fundamental, diante de todo o conhecimento que nós temos, diante de todas as obras evangélicas que nos são apresentadas, a doutrina espírita, tudo isso traz no seu ensinamento um código de conduta, uma lição de extrema importância para nós em relação ao relacionamento humano. Então, quando a gente fala de misericórdia, não tem como a gente fugir desse relacionamento. Por quê? Sempre é um sentimento nosso para com o outro, ou até mesmo um sentimento nosso com a gente mesmo. Então, a doutrina espírita, em toda a sua codificação, as obras evangélicas, todo o ensinamento trazido, nos apresenta a todo momento esse código de relacionamento humano. E é claro que sempre nos propondo como nos relacionarmos melhor com os nossos companheiros de vida. Estamos aqui encarnados nesse mundo de provas e expiações. E a oportunidade de estarmos aqui
nos dá também essa oportunidade desse relacionamento como possibilidade de ajudarmos uns aos outros nesse progresso que tanto almejamos em nossas encarnações. Então, a todo momento, diante de todo esse ensinamento, esse código de conduta relacionado às melhores práticas do relacionamento humano, trazido aí pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus, nós temos que a todo momento questionarmos em nossos atos diários, aferindo como eles estão, se eles são benéficos, se são maléficos, e é claro que sempre olhando para essa obra, sempre olhando para essa codificação, tomando como referência. E acima de tudo, questionarmos a todo momento, diante esses nossos atos diários, diante esse nosso relacionamento humano, né, diante dos nossos irmãos, questionarmos a todo momento, diante de cada situação vivenciada. E se fosse Jesus, como reagiria diante de cada uma dessas situações? Como Jesus reagiria de forma misericordiosa? É claro que é muito simples de nós entendermos isso, porque Jesus sempre nos mostrou que o amor é a melhor resposta em qualquer situação. Então, ao fazermos essa autoanálise, como estamos realmente nos comportando, se estamos de fato sendo piedosos, misericordiosos, é sempre questionarmos. Jesus estaria agindo também da mesma forma como eu estou agindo? Eu estou de fato colocando amor nesse relacionamento, conforme a proposta que o Mestre nos ensina em todo o seu ensinamento, em toda a sua codificação apresentada pela doutrina espírita como mais uma revelação, trazendo para nós essa verdade? Então é sempre fazermos essa reflexão, olhando para a figura de Jesus e questionando. E se fosse Jesus, como Jesus reagiria? Sabemos que diariamente nos deparamos com variadas situações em que somos colocados à prova a todo momento. E somos testados de fato se estamos sendo misericordiosos ou não. Então, a cada ação, a cada reação, que façamos essa autoanálise. E ao final de um longo dia, coloquemos aí ao repousarmos, fazemos a nossa reflexão, dizemos, como foi esse dia hoje? Como que eu reagi diante de cada situação vivenciada? Eu reagi conforme o ensinamento de Jesus? Ou em algum momento eu agi contrário a essa lei de amor? E fazendo essa autoanálise, essa reflexão, isso vai ser de fundamental importância para realmente entendermos como melhorarmos a cada dia. Como nos tornarmos verdadeiramente pessoas que, conscientes do nosso papel, conscientes daquilo que nós propomos nessa encarnação, nos tornarmos pessoas cada vez melhores, realmente buscarmos corrigirmos esses erros, essas imperfeições, diante dessa oportunidade ao qual está sendo apresentado para nós como essa encarnação. Então, meus irmãos, é fundamental que essa análise e essa conclusão diária, ela sempre aconteça utilizando dessa lei de comportamento deixada por Jesus. E uma dessas leis é muito clara. Ela está lá no Evangelho de Mateus, e ela diz o seguinte: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo aquilo que eu quero que seja feito a mim, que eu também faça ao meu próximo. Então, e essa análise é muito simples, é muito fácil que a gente realize ela diariamente. Então, ou seja, a cada ação, a cada momento que eu interajo com os meus irmãos, a cada palavra dirigida, a cada ato realizado, que realmente eu faça essa análise. E se fosse comigo, de fato, eu gostaria do que eu estou fazendo ao meu próximo? Então é muito simples e basta que a gente coloque isso como uma prática diária, que realmente reforcemos isso no nosso convívio.
E aí, meus irmãos, é sempre nos colocarmos no lugar da pessoa a qual irá receber o nosso ato, as nossas palavras, como já bem colocamos anteriormente. É a regra de ouro. Não façamos com os outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. Então é muito simples, entendemos a misericórdia, entendemos a indulgência, entendemos o perdão dentro desse contexto, porque é de fato a todo momento nos colocarmos no lugar do outro. E aí aceitarmos verdadeiramente o convite do nosso mestre, do nosso guia, do nosso modelo, que é Jesus. Nos convidando para essa luz, para esse amor que ele nos convida. E ele sempre disse que, nas suas sábias palavras, que ele realmente é a luz do mundo. Então, estarmos diante dessa luz do mundo é andarmos alinhado a todo o seu ensinamento, a toda essa lei de amor trazida por ele, e muito bem traduzida no Evangelho de João, através dessa frase que diz que andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe por onde vai. Entendamos essas trevas, tudo aquilo que é contrário à lei de amor, tudo que ainda carregamos, que infelizmente está relacionado aos nossos vícios morais, principalmente, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso rancor, que foge totalmente dessa luz, que foge totalmente dessa lei de amor. Então, que sempre busquemos essa luz, nesse exercício diário, nessa reflexão que nós fizemos diariamente, que realmente a gente busque a interpretação, se estamos caminhando na luz ou se estamos, de fato, caminhando nas trevas. E aí, meus irmãos, é muito fácil compreendermos o que é essa luz, o que é esse convite, de fato, que Jesus nos apresenta para caminharmos junto dele e, de fato, colocarmos em prática essa luz. Essa luz é simples de compreendermos, que é a mensagem imortal do amor. A todo momento, se estamos, de fato, agindo com amor, se colocamos amor em nossas palavras, se colocamos amor em nossos atos. E isso esse sinal imortal do amor, é o verdadeiro sinal da misericórdia divina. Por quê? Deus, diante da sua misericórdia, nos dá esse amor a todo momento. E simplesmente quer que, mediante esse amor, retribuímos também esse amor ao nosso próximo. E formamos essa corrente de amor, seguido dessa misericórdia divina, Deus para conosco e nós também para com o nosso próximo. Que a gente consiga fortalecer isso a cada vez mais. Sabemos que somos ainda espíritos em evolução, ainda estamos aqui numa escola e que por muitas e muitas vezes ainda retornaremos a essa escola. Porém, ainda nos deparamos com alguns momentos de sombras. Fugimos dessa luz, entramos nessas trevas, entramos nessa sombra e por muitas vezes nos deparamos a julgamentos, a condenações imprecisos, precipitados, descaridosos. É muito comum depararmos hoje em dia, diante as possibilidades que temos, principalmente das redes sociais, as fake news. Eu acho que ilustra muito bem esses julgamentos, essas condenações, essas mensagens inverídicas que por muitas vezes acontecem, e que tamanho estrago causa nos nossos relacionamentos. Então, realmente, usarmos cada vez mais da nossa razão, da nossa lógica, avaliarmos tudo aquilo ao qual nós postamos em nossas redes sociais, avaliarmos cada comentário que por muitas vezes fazemos diante postagens que são realizadas, mensagens que disseminamos,
que nada de positivo que muitas vezes tem e que geram, às vezes, rancor, que gera ódio, que geram críticas não construtivas a muitas questões relacionadas no nosso relacionamento humano. E isso é típico ainda, esse comportamento da nossa imaturidade. Somos ainda espíritos imaturos, pouco evoluídos e nada sensíveis. Então, por muitas vezes, nos deparamos com essas trevas, com essa sombra, e esquecemos verdadeiramente como agimos com a dor e as imperfeições do nosso próximo. Esquecemos de fato de nos colocarmos no lugar do outro e agimos de forma totalmente contrária a essa lei de amor, a essa luz a qual Jesus nos propõe. Então, meus irmãos, isso tem uma relação direta com o mau uso do nosso livre-arbítrio. Essa misericórdia divina, ela nos dá a possibilidade de agirmos da forma como pensamos. Isso é a prática do livre-arbítrio. Porém, nesses instantes de rebeldia, nós usamos desse livre-arbítrio, infelizmente, para nos afastarmos dessa luz. E aí, é fato que nós temos esse livre-arbítrio, nos dá essa possibilidade, isso é uma clareza dessa justiça divina, dessa misericórdia divina. Porém, é muito importante lembrarmos que o uso indevido desse livre-arbítrio, ele vai também diretamente à aplicação da lei de causa e efeito. Se usamos desse livre-arbítrio de forma indevida, de forma não perfeita, segundo essa lei de amor, é fundamental entendermos que Deus é bom, nos deixa plantarmos aquilo que quisermos. E porque esse Deus também é justo, nós também colhemos tudo aquilo que plantamos. Então a lei de causa e efeito, ela nunca falta. Ela sempre será aplicada. Então, por muitas vezes questionamos as causas dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas angústias. E é importante que nesse exercício diário, nessa reflexão a qual fazemos, comecemos também a entender essa relação de causa e efeito. Muito daquilo qual nós vivemos nessa encarnação são reflexos dos nossos próprios atos dessa própria encarnação. É tudo aquilo que eu estou plantando contrário a essa lei de amor. Mas sabemos que também podemos trazer de outras encarnações esses efeitos, os quais temos a oportunidade aqui de repará-los nessa existência. E claro que para repararmos, a justiça divina nos dá e nos convida essa reparação, esse processo de reabilitação, seguindo justamente essas leis de amor. Tudo aquilo que a gente falou, todo esse convite, toda essa luz que o Cristo nos apresenta, esse convite para o amor e essa misericórdia divina. Ela nos proporciona esse livre-arbítrio, ela não deixa de aplicar essa lei de causa e efeito, porém, são oportunidades extremamente valorosas para também ajustarmos nossos comportamentos, ajustarmos a nossa ética, a nossa moralidade e a nossa espiritualidade. Então, é aproveitarmos o momento dessa reflexão, entendermos tudo aquilo que estamos agindo contrário a essa lei de amor e praticarmos, colocarmos em prática verdadeiramente o contrário a tudo isso e praticarmos verdadeiramente o amor em ação. E para isso, nós temos a bênção da reencarnação. Se aqui estamos, esse convite nos é feito a partir do momento que reencarnamos.
Aqui estamos justamente para ajustarmos tudo aquilo que não está devido e aproveitarmos desse momento o qual nós recebemos para levarmos uma bagagem melhor do que aquela que nós trouxemos. E de uma forma bastante didática, para nós entendermos de uma maneira mais facilitada essa dádiva da reencarnação, seria como ouvirmos Deus nos dizendo: vai, filho, vive mais um dia para acertar as pendências que ficaram no ontem. Então, se aqui estamos, nesse mundo de provas e expiações, é porque ainda temos muito a melhorar, ainda temos muito a progredir. E que não percamos essa oportunidade de realmente aproveitarmos desse tempo para reconhecermos dessa necessidade. E a cada dia mais buscarmos a prática do amor, a prática do bem. E para isso, para nós desenvolvermos esse sentimento de misericórdia, esse sentimento de perdão, esse sentimento de empatia, de verdadeiramente nos colocarmos no lugar do outro. Desenvolvermos a indulgência também para caminharmos no sentido do bem. É fundamental lembrarmos que todos nós sofremos, mesmo que os outros não vejam. Se estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, o sofrimento ele existe independente da condição social, econômica ou de saúde. E realmente sermos misericordiosos é entendermos que se eu sofro, o meu irmão também sofre. Estamos aqui nesse planeta de expiação e provas justamente resgatando débitos e lutando com nossas imperfeições. Então não é acharmos que somos superior a ninguém, acharmos que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo, que a nossa arrogância vai nos levar a algum caminho diferente. Com certeza não. Ele vai nos levar a um caminho de mais sofrimento. E claro que, além de nos levar no caminho de sofrimento, nós também levaremos ao sofrimento todos aqueles que estão à nossa volta, todos aqueles quais nós relacionamos. Então é fundamental praticarmos essa misericórdia, lembrando que todos estamos aqui no mesmo caminho, estamos aqui com o mesmo propósito, alguns mais despertados, outros menos, mas chegará um momento que todos nós reconheceremos que estamos aqui justamente para buscarmos esse nosso progresso moral, esse nosso progresso intelectual e verdadeiramente nos tornarmos cada vez mais pessoas de bem e pessoas da prática do amor. Portanto, meus irmãos, nós só entenderemos o verdadeiro sentimento de misericórdia quando nós compreendemos que somos companheiros de dor. Para nós vermos que a vida com outros olhos. Então, enquanto nós não compreendemos que cada um com a sua dor, cada um com a sua individualidade, mas que junto nós temos um papel de ajudarmos uns aos outros a superarmos essas dores. É fato que o sentimento de misericórdia não está relacionado a vivermos a dor do outro, mas é nós entendermos e sensibilizarmos com essa dor, e fato que olharmos para esse irmão e dizermos o seguinte: como eu posso ajudar esse irmão a superar essa dor? E como esse irmão pode também me ajudar a superar a minha dor? Realmente, se estamos vivendo em sociedade, nós temos esse papel para com os outros e os outros para conosco. E realmente entendemos que não estamos isentos dessa dor. E não viveremos a dor do outro, viveremos a nossa. Mas temos um papel fundamental na ajuda um com o outro a superarmos tudo isso. Portanto, meus irmãos, o caminho para o progresso, para verdadeiramente nos tornarmos essas pessoas de bem, essas pessoas misericordiosas, é fundamental
trabalharmos incessantemente no bem. Trabalharmos incessantemente no bem é o recurso mais precioso para a iluminação de nós mesmos. No momento que estamos trabalhando no bem, nós estamos ali, com certeza, enxergando a dor do outro e, por muitas vezes, olhando para a minha própria dor. E ali fazendo uma relação, o quanto eu contribuo para cessar essa dor do meu irmão e o quanto aquele irmão contribui para cessar a minha dor. Se não cessar, por muitas vezes amenizarmos. É aproveitarmos as bênçãos do tempo, da nossa saúde e as oportunidades que temos para esse serviço, para andarmos na luz. A doutrina espírita, as casas espíritas, como também outras denominações religiosas, nos oferece a todo momento essa oportunidade de trabalharmos do bem. E não há momento mais propício qual nós estamos vivendo para vermos aí, diante essa pandemia, diante essa dor que muitos dos nossos irmãos estão passando, o quanto o trabalho incessante no bem está acontecendo nesse momento no mundo, está acontecendo na nossa cidade, está acontecendo no nosso Brasil. Então, é maravilhoso nós vermos que diante dessa dor, infelizmente, nós estamos caminhando para esse progresso que está nos permitindo valorizarmos ainda mais esse trabalho incessante no bem. O quanto essa ajuda, o quanto essa luz existente no nosso planeta, no nosso país, tem nos ajudado a diminuir a ação dessas trevas a qual nós estamos vivendo, dessa pandemia e de outras dores que, infelizmente, a gente ainda passa, né? Não esquecendo que a pandemia foi mais uma e que nós temos outras, seja dores morais, seja dores físicas, e que tudo isso tem nos ajudado a sairmos, né, um pouco mais dessas trevas. E tem também nos ajudado a nos mostrar o quanto ainda nós temos os vícios morais existentes em cada um de nós. O orgulho ainda é muito arraigado, a vaidade, o ódio, a prepotência. Então, esse momento, inclusive, veio para nos mostrar essa igualdade que nós somos. O vírus veio trazer para nós a lição de que não existe classe social, de que não existe ali etnia, e que estamos sujeitos a essa dor, estando aqui nesse mundo de expiação e provas. Mas diante dessa dor, também como oportunidade para esse progresso. E estamos aí vivendo isso na prática, e é fato que tudo isso vai passar, mas vai deixar esse ensinamento para nós, e vai deixar registrado que é necessária a continuidade no trabalho do bem, porque outras dores virão e outras oportunidades surgirão para que cada vez mais a gente reconheça o valor do verdadeiro amor que foi apresentado pelo Cristo. E o valor da importância que tem esse amor também para o nosso progresso, diante de todas as dores as quais nós vivemos aqui. Então, meus irmãos, falando de misericórdia, tem toda essa relação com o perdão, mas é fundamental que nós falamos aqui muito do nosso relacionamento com o próximo, né? Dessa misericórdia para com o próximo. Mas é fundamental também que perdoar não é só o perdão para com o próximo, é também o perdão para si mesmo. Por muitas vezes carregamos uma culpa, carregamos uma dor, carregamos aquilo conosco que infelizmente não nos possibilita, por muitas vezes, oferecermos esse perdão ao próximo por não conseguirmos perdoar a nós mesmos. Na oração do Pai Nosso, isso fica muito claro, né? Perdoarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoa.
Então, realmente temos o perdão do Pai, mas também garantimos o perdão a nós mesmos e também ao nosso próximo. Então, o perdão a si mesmo é a autocura. Então, eu nunca vou conseguir praticar verdadeiramente esse perdão se eu também não praticar comigo mesmo. E praticar o perdão com o próximo, por tudo isso que nós já falamos aqui, é um ato de caridade, é um ato de amor. E, acima de tudo, com o próximo é fundamental nós lembrarmos que esse próximo são os nossos familiares, são os próximos do nosso convívio social, e também aquele próximo estranho ao nosso convívio. Por muitas vezes nos deparamos no dia a dia, como falamos, com alguns atos, com algumas ações de irmãos que são estranhos ao nosso convívio, mas que a melhor forma de fazermos isso é realmente perdoarmos, é não carregarmos esse ódio. É não carregarmos, por muitas vezes, diante ali um momento, principalmente, que é muito comum para nós no trânsito, aquele momento que às vezes nos deparamos com aquela prova ali, com aquela situação que nos leva a um momento de fúria, a um momento de ódio, de rancor, que façamos esse exercício. Perdoamos esses irmãos que muitas vezes agem de forma contrária a tudo que nós estamos falando. Não carreguemos essa mágoa, não carreguemos esse ódio, não carreguemos esse rancor. Então é fundamental aqui nós destacarmos a importância desse perdão a si mesmo, como ferramenta de autocura. Não carregarmos, sabemos que o tempo, às vezes, nos marca com determinadas situações que carregamos isso e que, infelizmente, atrapalha o nosso progresso. Que levemos em consideração também essa importância dessa autocura e desse auto-perdão. E que, de fato, busquemos aqui o entendimento, através das palavras do codificador, que é muito clara, do que verdadeiramente é esse perdão. Não basta praticarmos esse perdão, praticarmos essa misericórdia de forma mecânica. É fundamental que esse perdão, essa misericórdia, ela seja verdadeiramente do coração, do sentimento. Então, o codificador, Kardec, é muito claro para nos explicar, como deve ser verdadeiramente esse perdão, como ele acontece. Ele nos diz que aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém se modificar sua conduta. Então, de nada adianta pedirmos perdão a Deus, perdão a Deus, perdão a Deus, se não nos transformarmos verdadeiramente em pessoas melhores. Por muitas vezes, pedimos esse perdão de forma mecânica, questionamos a Deus por muitas coisas que estamos passando, mas esquecemos de verdadeiramente realizarmos essa autoanálise, essa autoavaliação e dizermos: eu estou verdadeiramente me tornando uma pessoa melhor? Eu estou buscando ser verdadeiramente aquele que aplica a lei de amor, realmente um instrumento de amor, conforme recomendado pelo Cristo? E as boas ações, meus irmãos, são a melhor das preces, como diz Kardec aqui, pois os atos valem mais do que palavras. Então, trabalharmos no bem, trabalharmos na caridade, a caridade traduzida como o amor em ação, ele tem muito mais valor em relação a esse perdão do que simplesmente pedirmos perdão a Deus de forma impensada ou de forma mecânica. Então, que nos tornemos pessoas verdadeiramente melhores, que realmente busquemos esse perdão através das nossas ações. E já, meus irmãos, caminhando para o final da nossa exposição, nós trazemos aqui uma mensagem do nosso irmão Chico, que a coragem do amor cria a bênção do perdão, cria a bênção da misericórdia. Então, que de fato coloquemos esse amor em coragem, que de fato coloquemos esse amor em prática, que de fato a todo momento façamos essa autoanálise em relação a essa avaliação, se estamos de fato encorajados para o amor. E diante de tudo isso apresentado, nós deixamos aqui algumas conclusões de que
tudo isso que nós falamos não se trata de uma conquista espiritual simples, nem mesmo rápida. Nós sabemos que, tomando consciência para tudo isso que nós colocamos aqui, já é um caminho muito importante. Porque tomando a consciência, a gente vai ter realmente a aplicação da razão diariamente para avaliarmos os nossos atos, as nossas ações, as nossas palavras. E como qualquer outra virtude, é preciso persistência. É preciso empenho e o desejo profundo de mudança. Realmente, a cada dia nos colocarmos no lugar do outro, pensarmos verdadeiramente no outro e agirmos nessa mudança. E esse trabalho de mudança ele pode começar em pequenos gestos de solidariedade e compaixão no dia a dia. Aquele cumprimento, aquele bom dia, aquela atenção dada àquele familiar, aquele amigo, aquele irmão que está em dificuldade, em problema, já é um grande passo. É fundamental que, mediante esse passo, cada vez mais a gente evolua e cada vez mais a gente consiga contaminar essa mudança, consiga demonstrar através desses gestos, né, que é possível transformarmos esse mundo em um mundo melhor. É possível trazermos verdadeiramente entre nós essa mensagem de amor e essa prática para o amor. Basta aproveitarmos todas as oportunidades que surgem pelo nosso caminho. Estamos rodeados dessas oportunidades, seja na casa que frequentamos, na casa espírita, seja na igreja que nós frequentamos, em outras denominações, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho. A todo momento nós temos essas oportunidades. Basta que realmente coloquemos em prática e a todo momento façamos essa reflexão para sermos verdadeiramente instrumentos do bem, instrumentos do amor. E assim, meus irmãos, vamos vencendo. Um dia de cada vez. Agradecendo a Deus por cada bênção, por cada conquista e por todo o cuidado e proteção que a nós é oferecido. Tenho a certeza que nunca estaremos desprovidos desse amor, dessa misericórdia divina. E não desprovidos desse amor e dessa misericórdia, nós temos uma obrigação muito simples como ser humano em experiência terrena e como em oportunidade do progresso, que também façamos aos nossos irmãos tudo aquilo que Deus faz a cada um de nós. Que sejamos verdadeiramente instrumentos do amor. Que sejamos verdadeiramente misericordiosos uns com os outros. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e que seus lares sejam abençoados, suas famílias, e que numa próxima oportunidade estaremos aqui para mais um estudo. E agradecidos dessa casa, agradecidos desse momento, deixamos aqui, Senhor, o nosso agradecimento. Deixamos aqui o nosso verdadeiro sentimento de paz e de amor. E que sejamos cada vez mais esse instrumento de paz e de amor uns para com os outros. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, bondoso Pai. Que assim seja.